Oi, gente, tudo bom? Estreou recentemente na HBO Max o filme de suspense e terror Frio nos Ossos, que tem agradado bastante público e crítica, especialmente por causa das suas diversas reviravoltas, é cheio de plot twist, mas eu particularmente assisti a obra já com expectativa alta e eu achei que ela deixa um pouco a desejar. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei da obra, que é sim um terror psicológico, um terror de invasão domiciliar, que se foca bastante em mistérios e suspense, interessante, porém eu acho que teve uma ideia muito boa, porém um desenrolar meio irregular. Nesse vídeo eu explico o porquê, se vale bem a pena assistir ou não o filme, e na metade pro final, mas eu aviso antes, aí eu vou contar um pouquinho mais com spoilers, falando o que eu achei da reviravolta final e se eu acho que é coerente ou não com o restante da obra. Então fica aqui que eu vou conversar um pouquinho sobre Frio nos Ossos. Mas antes de eu falar com vocês sobre Frio nos Ossos, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, sobre cinema, sobre seriado, cultura pop, faço vlogs, então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, isso faz com que ele seja disponibilizado por outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Aqui embaixo nos comentários comenta pra mim se você já assistiu ao filme, se você não assistiu, se você curtiu as reviravoltas, se você esperava as reviravoltas. Vamos trocando essa figurinha e aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. Frio nos Ossos é uma obra que se passa na Grã-Bretanha, ela é realmente uma produção em parceria com a Irlanda, e tem um diretor que é alemão, então tem essa fusão aí de informações, de culturas. Na obra a gente acompanha a história da mamãe, que é uma personagem que não tem nome, ela só é tratada assim, do começo ao final. Ela mora numa casa super remota com a sua filha, a Maisie, que é uma adolescente, ela deve ter pouco mais de 15 anos, e o seu marido, que aparentemente sofreu um AVC, alguma doença assim que não é explicada, e ele tá vegetativo. Tanto é que a mamãe, ela trabalhou há um tempo como médica, né, como enfermeira, isso a gente vai descobrindo mais aos poucos, mas já fica claro que ela tem um certo conhecimento com medicina e ela que cuida do marido. Então ela é muito dedicada à família, ela aplica os remédios no marido, cuida da filha, ela tem uma parceria muito forte com a filha, a gente percebe que elas têm uma conexão. E numa noite, assim, normal, eles estavam fazendo sua rotina ali familiar, alguém bate na porta e quando ela vai ver, é um rapaz que tá carregando o suposto irmão dele que ele teria se ferido no acidente de carro. Então fica naquela situação, abro ou não a porta, ajudo ou não ajudo, porém, como eu comentei, já fica muito claro que a mamãe tem alguma coisa relacionada à medicina. Então tem aquilo, poxa, eu posso ajudar, e será que eu abro para ajudar? Será que eu não abro? Em primeiro momento eu pensei, poxa, ela podia ter ligado para a polícia, só que por outro lado, ali é tão remoto que ela não tem telefone, eles vivem bem isolados mesmo. Então não teria muito como recorrer a outras possibilidades. Então ali ela decide abrir a porta e a partir daí todo o filme desenrola. Tudo que eu falar a partir de agora vai acabar sendo considerado um spoiler, então eu vou falar numa outra parte do vídeo sem essas revelações, caso você queira assistir ao filme sem saber das reviravoltas. Falando em reviravolta, o filme ele se sustenta muito nisso. Talvez seja esse o motivo do público ter gostado bastante da obra, porque num certo momento você vai acompanhando uma linha de condução da história, daqui a pouco ela vira, daqui a pouco tem uma outra revelação, e aí a cada momento tem várias coisas acontecendo. Então o filme não é monótono, ele tem uma condução bem frenética até, eu diria. Porém, acho que a falha do filme é te entregar muita informação logo no começo do filme, então você já vai imaginando os plot twists. Isso foi uma coisa que eu não gostei muito. Tanto que, assim, apesar de ter vários plot twists, várias reviravoltas legais, nenhuma foi extremamente surpreendente. Eu já imaginava muita coisa que aconteceu no filme. Então eu acho que isso sim é uma falha. Eu acho que isso é o que deixa tudo muito chato, muito monótono, porque você já vai criando as teorias. E não porque assim, eu crio várias teorias, eu sou muito inteligente, não é isso. É que o filme te entrega muita pista. Eu acho que a intenção do diretor era fazer com que o público, com o espectador, virasse meio detetive da história, porém eu acho que ele entrega demais. Então o filme ele acaba sendo bastante previsível, apesar de interessante. O filme, como eu comentei, é um terror
de invasão domiciliar, que é um tipo de terror que eu gosto bastante, porque te dá aquela sensação de que você não está seguro, mesmo no lugar onde teoricamente era para você estar mais seguro, que é a sua casa. Então, eu acho muito interessante esse tipo de terror. Essa pegada tá muito forte no filme. Porém, a gente tem personagens muito marcantes, muito fortes. Especialmente a mamãe. É uma personagem que você não teme por ela, porque desde o começo fica muito claro que ela é uma personagem forte, decidida, dedicada. E depois, quando vai tendo as revelações, a gente vai conhecendo muito mais os motivos dela agir assim. Então, te causa uma certa angústia, porém, medo, não. Você não teme pelos personagens. Acho que justamente por causa dessa condução do filme. A partir de agora eu vou falar um pouquinho com spoilers, vou fazer um panorama geral assim da obra e vou falar o que eu achei do final e o que eu entendi dessas reviravoltas do filme. Então, se você não quer saber de nenhum tipo de revelação, pausa o vídeo aqui, assiste ao filme e depois volta pra gente debater e conversar um pouquinho sobre essas reviravoltas, tá bom? Então vamos lá. No filme, depois que a mamãe acaba abrindo a porta para aqueles dois rapazes, ela vê que de fato um deles, que é o mais velho, são dois irmãos, ele teve realmente um acidente de trânsito, ele tá muito doente, e aí ela passa a cuidar dele, tudo isso na mesma noite. E ele começa a se recuperar, ela faz um certo procedimento ali médico, e a gente conhece também um pouquinho do irmão que veio carregando ele, que é o irmão mais novo, o Matt, o mais velho é o Jack. E ali o Matt, a gente já de cara percebe que ele tem algum tipo de distúrbio, ele tem ele é quase um inocente, assim, apesar de ter suas problemáticas, a gente descobre mais pra frente que eles são bandidos, ele é mais inocente, ele é mais apegado, ele e o irmão têm uma relação meio complicada no passado com a mãe deles, o que já me deixou com alerta, porque eu falei, ele vai acabar se envolvendo com a mãe da história, porque eles têm uma relação meio problemática com a mãe verdadeira deles, e ali eles têm que ir até onde está o carro, né, que sofreu o acidente, porque o Jack precisa pegar alguma coisa lá, depois que ele se recupera. Chegando lá, eles, inclusive, no caminho também vão em busca de um telefone pago, né, um orelhão, porque lá na casa da mamãe e da Maisie não tem telefone. E aí, no meio do caminho, quando eles encontram o carro, a mamãe acaba percebendo que tem um homem morto ali dentro, que seria o terceiro comparsa, que acabou sendo morto pelo Matt, que é o irmão mais novo, porque ele fazia bullying com ele. Só que o cara que morreu é simplesmente parente do chefão ali do crime que eles trabalham e ele precisa devolver o dinheiro para ele. Então existe toda uma problemática, porque ele não pode descobrir que o parente dele morreu, enfim. E aí ele acaba ligando para esse bandidão e falando o endereço da mamãe. Nesse meio tempo, ali na casa onde morava a mamãe, a Maisie, que é aquela filha adolescente dela, tá pegando mais contato com o irmão mais novo, acaba contando pra ele que ela nunca saiu de casa, que ela é toda presa ali, o que também já acende um alerta na nossa cabeça, a gente começa a pensar por que a mamãe é tão protetora assim, tem alguma coisa errada com essa família, o pai tá ali vegetativo, mas ele tenta fazer algum movimento, falar alguma coisa, o que também te deixa bem neurótica, que talvez tenha alguma coisa acontecendo com o papai também, que também não tem nome. Eles voltam ali para casa e dali a um tempo aparece um policial. O policial tá em busca daqueles dois assaltantes, só que ele se esconde ali na casa e o policial, dando uma volta, acaba vendo uma foto da Maisie novinha e ele reconhece. E aí vem o primeiro plot twist. A Maisie, na verdade, é uma criancinha que há muito tempo foi sequestrada depois de um acidente envolvendo os pais dela. E a gente descobre que a Maisie é essa pessoa. A mamãe acaba machucando ele, o policial acaba conseguindo dar a volta por cima, e aí a gente vê que, na verdade, a vilã ali da história, uma das vilãs da história é a mamãe. Depois de um tempo, os capangas lá do grande bandidão acabam aparecendo, tem diversas confusões ali no meio, a gente descobre que o papai, na verdade, é de fato o pai da Maisie, mas ele não é marido da mamãe, ele tá sendo ali mantido em cárcere, tomando remédio para deixar ele grogue, meio vegetativo, e ele também é uma vítima dela. Nesse meio tempo, o Jack, que é o irmão mais velho, acaba naquela fuga ali dentro da casa, acaba encontrando um sótão, um porão, não lembro bem, onde ele encontra a mãe verdadeira da Maisie. E aí a gente entende a verdade. Há muitos anos atrás, houve um acidente de trânsito onde a mãe da Maisie verdadeira estava dirigindo junto com a família no carro e acabou se acidentando
com o carro da mamãe, que acabou resultando na morte do filho dela, do marido. Então ela meio que tomou a vida dessa mulher para poder criar como sua. Então por isso que ela criou a Maisie como filha. O problema é que essa mulher tá lá em cárcere, ela tá com os braços e as pernas todos cortados, tá praticamente morrendo, e na frente dela tem uma câmera, tem uma TV, na verdade, onde ela assiste tudo que a mamãe faz com a filha e com o marido dela. Então é bem terror, assim, é bem realmente tortura, né? Essa revelação foi algo que eu não imaginava. Isso realmente me pegou de surpresa. Depois de várias tretas que acontecem ali, no final a gente entende que a Maisie conseguiu fugir com o pai dela. A mamãe ficou com o irmão mais novo ali, o Matt, que eu falei que tinha um problema no passado com a mãe, ela acabou adotando ele como filho. E o bandido principal ali, que era o Jack, o irmão mais velho, ele acabou ficando no papel da mãe verdadeira da Maisie que morreu. Então ele pega e fica lá em cárcere assistindo tudo na TV, a mãe fazendo o irmão dele como filho e ele com as pernas e os braços cortados. Então, o filme ele volta para a realidade anterior. Eu achei bizarra essa conclusão. Achei legal essa parte da mãe verdadeira da Maisie estar lá na casa vendo tudo. Eu achei legal, uma novidade, eu não esperava isso. Mas todo o resto, todas as outras reviravoltas eu imaginava. Eu achei que o filme entregou pistas demais. Porém, era uma ideia muito legal. Tem aquela coisa, né? Ideia boa com resolução não tão boa assim, né? Infelizmente. Mas diz aí o que você achou desse filme. Me conta qual foi a sua experiência com Frio nos Ossos. E a gente vai trocando essa figurinha. Um grande beijo e até o próximo.